Como a gente viu, ó, KKT é que vai mandar aí, né, nessas condições de otimalidade, os métodos vão ser baseados nele. Até então a gente estava aqui no primal, em que a gente mantém, né, factibilidade primal, ou seja, o x maior ou igual a zero, e esse daqui a gente deixa violar. O dual, como eu falei para vocês, é o contrário. X pode ser qualquer coisa, mas o S vai ter que ser sempre maior ou igual a zero. Solução básica dual continua a mesma coisa. A parte das soluções básicas não muda no método primal para o método dual simplex. A ideia é a mesma. O que a gente vai precisar garantir agora? Que esses daqui, ó, sejam maiores ou iguais a zero. Essa é a grande diferença. Solução básica primal, a mesma de sempre. Tá? É a solução geral lá com xn igual a zero, virou xb igual a b menos 1b. Então, se você aprendeu o primal simplex, o dual vai sair fácil. Só que agora a gente precisa aí fazer o passo a passo do método. Como que garantir que uma solução é ótima? Essa a gente sabe responder, tá? É a mesma ideia de antes. O que a gente não sabe aqui é, caso ela não seja ótima, como é que a gente melhora? Por quê? Mudou o jogo agora, né? Agora, ó, esse xb aqui vai poder ser, eu vou poder ter ali, ó, por exemplo, um xbi negativo, o que eu não podia antes. E aí eu não sei agora brincar com isso. Bom, pelo KKT lá, a gente sabe, né, que se uma solução é ótima, ela tem que satisfazer todas aquelas condições, mais o xs, né, maior ou igual a zero. Como a gente está assumindo que isso daqui é sempre maior ou igual a zero, caso eu tiver alguma componente negativa aqui, vou violar o KKT, portanto, a solução não é ótima. Mas se todo mundo aí, né, for maior ou igual a zero, acabou. Tá, e se alguém... né, se eu tiver uma componente de xb negativa lá, como que a gente pode melhorar essa solução? Vamos pegar lá a nossa solução geral dual? Porque, de fato, ó, se vocês lembrarem, lá no primal simplex, o que a gente fazia? Pegava a solução geral, primal, escrevia o xb em função do xn, e aí falava, olha, e se o xn deixar de ser zero? Vamos perturbar um xn aqui, alguma componente do x não básico. Vai ser a mesma ideia aqui. Quem que é o cara que fica sempre zero na solução, né, básica do dual lá? O SB. Na geral, ele é qualquer valor. Então, vamos olhar para a geral e falar, e se SB, algum desses SB, alguma componente dele, deixar de ser zero? O que vai acontecer? Vamos primeiro começar pela função objetivo. Então, a função objetivo depende do P e depende do S agora, tá? Pus o Szinho aqui para a gente não esquecer que tem o S lá também. No lugar do P transposto, eu coloquei a solução geral. Ó, vou voltar lá para vocês verem. Coloquei a solução geral. Tá? Substituir. Então, P transposto B virou CB transposto B menos 1, menos SB transposto B menos 1. Vou simplesmente, ó, fazer a distributiva, então o Bzinho vem para cá, tá? O Bzinho vem para cá também, virou CB transposto B menos 1 Bzinho, menos SB B a menos 1 Bzinho. Tem gente aí que eu conheço muito bem. Este daqui é o meu P transposto lá da solução básica. Lembra, ó, quando eu falo que esse é zero, me sobra só isso. Tá? Vezes o Bzinho. Se me sobra só isso vezes o Bzinho, ele está aqui. Então, eu tinha uma solução geral, tá? Abri ela e falei, olha, eu consigo enxergar uma solução básica aí dentro? Consigo. Tá? Tá aqui. Isso daqui é a solução básica. Coloquei lá, P transposto B. Agora, me sobrou isso daqui ainda. Mas espera aí, eu acho que eu conheço esse daí também. Ah, é verdade, ó. Esse B a menos 1 Bzinho é o nosso xb da solução básica. Então, eu identifiquei aqui o P da solução básica e identifiquei aqui o X da solução básica. Então, vejam que agora, ó, o que é um valor geral aí da minha solução? Eu substituí a solução geral. Então, o que é esse valor geral aí da minha função objetivo? É simplesmente pegar a solução básica dual, multiplicar pelo Bzinho, menos SB, tá? Ainda vou dar valores para eles aqui, ele ainda é um valor qualquer, vezes a minha solução básica primal, tá? A componente básica da minha solução básica primal. Opa, vejam só, parece que o jogo virou, não é mesmo? Ó, XBI agora é o custo relativo da SBI. Lembra que antes, ó, SBI era o custo relativo da XBI. Aqui no dual é o contrário. O XBI que é o custo relativo da SI. Dualidade, né? Na dualidade isso sempre vai aparecer, né? Por que o custo relativo? O valor da minha função, quando eu te der um P e te der um S aqui, vai ser o valor da solução básica menos, né, o custo relativo vezes o SBI. É o mesmo que eu tinha antes. Ó. Se esse S pegar lá uma componente I, se eu assumisse que todo mundo aqui era zero, o que eu teria? Só a solução básica mesmo. Mas não.
Se ele tiver um valor aqui, e esse cara aqui, né, passar a ser 1, passar a ser qualquer valor positivo, qual que é a taxa de mudança do valor, né, atual aí, referente à minha solução básica, em relação a mudar essa variável? Vai ser o XBI. Então, XBI é a taxa de mudança do valor da função lá, né, para a minha solução básica, se eu mudar o SBI. Então, ou seja, ele é o custo relativo da minha SBI. É análogo ao que a gente acabou de ver lá para o método primal. Primal, a gente substitui a solução geral na função objetiva e a gente viu que, se você pegar o valor da solução básica primal, mais agora, né, aparecia lá o SJ vezes o XJ. Esse era o custo relativo. Tá? Então, o XBI é o custo relativo do SBI, assim como o SJ é o custo relativo do XJ. Esse problema é um problema de max. Eu quero que esse valor aqui, né, ó, esse G, seja maior que o valor da solução básica. Então, eu tenho uma solução básica atual, eu quero melhorar. Eu tenho uma solução básica atual e eu quero melhorar essa solução, o valor dessa solução. Se eu quero melhorar, então, ó, esse é o atual, esse é o novo. Esse cara, numa maximização, tem que ser maior que esse. Como aqui tem um menusinho, ó, menos com menos vai aumentar. Então, se o XBI é negativo, maravilha, tá? Eu tenho uma taxa aqui positiva, porque é menos XBI. Então, se eu aumento o SBI, eu aumento o valor da minha função objetiva. E é isso que eu quero. XBI, ele é infactível, portanto, não pode ser ótimo. E olhando desse lado aqui de custo, você fala, não, mas espera aí, ele está me dando uma oportunidade de melhorar a minha função objetivo dual. Agora, se você chegou num ponto em que todo mundo é maior ou igual a zero, vem o carimbão lá e fala que ela é ótima. O que a gente vai fazer então? De novo, igual lá no simplex primal, a gente vai perturbar uma única variável, só que agora é uma única SBI. Então eu tinha lá o meu vetor, né, SB1, SB2, papapá, eu vou perturbar uma delas. Na solução básica, ela é zero, C0, C0. Vou falar que uma delas vai virar delta. P transposto, CB transposto, B menos 1 menos SB, solução geral. Um desses rapazes, um e somente um, vai virar delta. Então, no vetorzão lá inteiro, ó, todo mundo zero. Só na posição I, aqui é a posição I do vetor, tá? Alguém vai virar delta. P transposto menos delta EI. O que é esse EI? EI nada mais é do que... O EI seria a coluna, né? Mas EI transposto, ó, é uma linha, tá? 0, 0, 0... 1, 0, 0, tá? É uma linha da identidade em que um único elemento aí, né, vai ser igual a 1, tá? E como é I, ó, é o cara na iésima posição. Então, ou seja, é delta vezes uma linha da identidade. Legal, então delta vezes, só reescrevi isso de uma forma um pouco mais matricial, bonitinho. E aí ficou, né, essa formulinha aqui. O meu novo P vai ser o P básico, o P atual, menos isso daqui, se eu perturbar a iésima posição desse cara. Se eu mudar o P, eu mudo o SJ, lembra? Um tem influência no outro lá. Legal. Quando eu faço isso, ó, CJ menos, vou substituir este por isso daqui. P barra, né, ou seja, é o básico, menos o delta EI, B é menos 1. Agora, eu vou abrir essa expressão. Quando eu abro, ó, menos P barra, né, a solução básica, AJ, e essa outra parte aqui. Tem um rapaz aqui que eu vou dar nome para ele, tá? Na verdade, um deles eu conheço muito bem. Ó, isso daqui eu sei, né? Ixi, de cor, ó. É quem? O meu S, tá? É o meu custo relativo. Coloquei o barrinho aqui para vocês saberem que é calculado com P barra, tá? É o da solução básica. Então, CJ menos P transposto a J, custo relativo, folga dual, SJ. Mas esse daqui acabou de ser batizado, tá? Ó, que bonitinho. Ele acabou de ser definido como eta, tá? Então, eta é EI transposto B a menos 1. Tá virando uma sopa de letrinha, Munari, eu sei, gente, tá? Não fui eu que inventei isso, tá? Mas tem que depois pegar passo a passo e ir fazendo as continhas. Você mesmo vai fazendo esse desenvolvimento, entendendo, faz 1, 2, 3, até a coisa incorporar aí. Comecei do P, solução geral. Tentei achar lá, cadê a minha solução básica? Opa, achei aqui e assumi que eu vou perturbar um único cara. Virou essa expressão bonita aqui. Substituí a bonita lá no SJ, na solução geral. Achei aqui o SJ barra, ou seja, aquele da solução básica dual. E também, né, identifiquei um pessoal novo aqui, tá? Falei, esses têm um nome muito comprido, vou te dar um nome menor, chamei de eta.
Eta simplesmente é que uma linha da inversa. Se eu decidir, tá, perturbar alguém, a gente tem que ter isso maior ou igual a zero. Por quê? Lembra, para ter factibilidade dual, esse daqui não tem, né, sinal. Mas esse daqui tem que ser sempre maior ou igual a zero. Agora, no dual, tá? No dual eu sempre tenho que ter SB, SN maior ou igual a zero. O SB, por construção, já vai estar zero. Agora, esse daqui que eu estou preocupado. Então, ó, isso aí tem que ser maior ou igual a zero. Como é que a gente vai garantir que isso fique sempre maior ou igual a zero? Eu sei que esse é. A minha premissa é, eu estou numa solução factível. SJ é maior ou igual a zero. É a mesma ideia do teste da razão. Eu vou aumentar a minha variável, ou seja, eu vou aumentar esse delta, tá? Esse delta aqui, ó, ele era zero, ele vai, tá, assumir um valor novo, vai virar 1. Então vejam que se esse cara é maior ou igual a zero, eu estou bem, tá? Qualquer valor que eu colocar aqui, ó, para delta, vezes uma coisa positiva maior ou igual a zero, tá? Com uma coisa maior ou igual a zero, sempre maior ou igual a zero, então nada limita. Agora, se esse rapaz aí, se tiver algum j, para que esse eta vezes o AJ seja negativo, aí eu tenho que tomar cuidado, que é a mesma ideia do teste da razão. Significa que eu estou com uma solução que se eu, né, aumentar muito, uma perturbação, desculpa, que se eu perturbar muito aqui, eu posso deixar esse cara negativo. Então, o que eu tenho que garantir? Ó, que este ladinho aqui, ou seja, esse delta vezes eta, J é maior ou igual que o menos SJ. De onde você tirou isso? Daqui, tá? Só reescrevi. Eu quero que SJ mais delta N transposto a J seja maior ou igual a zero. Tá, o que eu fiz daqui para lá? Simplesmente passei o SJ para depois da desigualdade aqui. Então ficou, ó, eta transposto a J maior ou igual que menos SJ. Se eu garantir isso, tá, para quando esse cara for negativo, estou feliz. Vou fazer mais um passo, ó. Vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Tá? Quando eu multiplico por menos 1, eu chego nessa daqui. Tive que trocar aqui a desigualdade. Esse perdeu o sinal, esse ganhou. E agora eu vou passar esse cara para cá. Por quê? Eu quero saber qual é o maior delta. Então eu quero isolar o delta. É para isso que eu estou fazendo esse passo. Isolei o delta. Passei, ó, o sinal junto com menos eta transposto a J aqui para o denominador. Para isso daí ser legal, ó, o que eu tenho que ter? Que delta tem que ser menor que essa continha aqui, sempre que esse cara for negativo. Se for positivo, não preciso me preocupar. Isso vai ser sempre positivo. Se for negativo, né, pode ter um delta que faça com que isso daqui, né, deixe esse seja maior que esse cara, né, e isso aqui fique negativo. Para garantir que isso aqui vai ficar maior ou igual a zero, delta tem que ser menor ou igual que SJ, que são os caras lá da solução básica, sobre menos eta transposto a J. Então isso a gente conseguiu o quê? O teste da razão dual agora. Então vejam que os algoritmos são bem parecidos. Eu tenho que escolher um custo relativo, negativo, quem vai sair da base, e escolho aqui agora quem vai entrar pelo teste da razão. Eu vou perturbar um SBI. Ele era zero, ele vai deixar de ser zero. Qual é o máximo valor para ele? Não sei. Eu falei, vamos pôr um delta lá. E eu descobri que esse delta tem que ser menor ou igual, tá, que esse valor aqui. Então, ó, teste da razão dual é este rapaz bonito aqui. É o menor dessas razões aqui, tá? Só que, como eu tinha lá o y maior que zero, aqui também tem uma regrinha. Eta transposto a j menor que zero. Este é o meu teste da razão dual. Acabou. Feito isso, eu já tenho o meu algoritmo dual. Obviamente, tem que sempre começar agora, tá? De uma base. Ela tem que ser agora invertível, como sempre. Só que agora eu não preciso que o xb seja maior ou igual a zero. Nada disso. Eu preciso que esse S seja maior ou igual a zero. Ou seja, SB e SN sejam maior ou igual a zero. Essa é a minha nova condição. Só lembrando que esse é sempre zero, tá? Então, a minha única condição é os SN aqui, SJ, para todo J em N, tem que ser maior ou igual a zero. O que mais? Calcular a solução básica primal. Tudo igual, nada mudou. Só que agora tem um passinho aí antes de calcular a dual. Por quê? Se eu calculo essa solução básica primal e todo mundo deu positivo, todo mundo deu maior ou igual a zero, acabou. Tá? Solução ótima. Então, eu garanto que a minha dual é sempre maior ou igual a zero. Se eu calculo a primal e ela deu toda maior ou igual a zero, ou seja, o menor componente dela deu maior ou igual a zero, então todo mundo é maior ou igual a zero e eu estou feliz e acabou. Poxa, não. Tem um bendito lá, um XBL, tá? Coloquei L aqui como coordenada dele. Tem um XBL que não é positivo, ele é negativo. E no caso, a gente pegou o BL como
o mais negativo de todos, ou seja, o que tem o melhor custo relativo. E aí é ele que vai sair da base, ele tem é o que vai melhor contribuir aí para melhorar o valor da minha solução. Agora sim, calculo a minha solução básica dual, como sempre calculei, nada mudou, e calculo o meu eta. O eta, lembra, esse daqui é novo, é o cara que eu batizei lá. EL vezes B menos 1. Então o L aparece aqui. Se é o XBL que vai sair da base, é o SBL que vai virar delta. Tá? SBL é 0, mas aí ele vai sair da base. Ou seja, se ele vai sair da base, ele vai poder ter valor. E eu vou dar valor delta. Então é esse cara que vai sair com valor delta. Tudo bem. Então, ó, L é o índice do cara que vai ficar positivo. Então, o L está aqui. Próximo passo agora, calcular aquela continha lá, eta transposto vezes a J para cada índice J não básico. Aí, ó, se esse cara for maior ou igual a 0 para todo mundo, significa que o meu delta pode ir para infinito. Existe uma componente lá da minha dual que ela é 0, mas que ela pode ir para infinito. Se eu tenho uma variável que vai para infinito, o meu problema é o quê? Lá no primal, você lembra lá no teste da razão? No teste da razão do primal, olha, tinha um TJ aqui bem legal, que ele é 0, eu vou aumentar ele, né, para um valor lá, sei lá, vou aumentar ele para o máximo lá, o mínimo, no caso do teste da razão. Ah, vai passar a ser 2,77. Aí a gente viu um exemplinho que o problema era ilimitado, ou seja, o XJ, no caso era o X2 até, né? O X2 podia ir para infinito, ou seja, tem uma variável indo para infinito. O meu problema era, então, ilimitado. E aqui, se o SBI pode ir para infinito, o que vai acontecer com esse problema aqui, então? Se o SBI vai para infinito, o problema é... ele é infactível, por isso que eu estou provocando vocês aí. Eu estou falando de uma variável dual indo para o infinito, tá? Então, lembram lá dos teoreminhas lá que a gente viu? Se eu tenho uma variável dual indo para o infinito, o meu problema dual é ilimitado. Se o dual é ilimitado, o que acontece com o meu primal? É infactível, tá? Então, eu estou falando, ó, pare, o problema é infactível, mas eu estou resolvendo o quê? O problema primal, é só o método que é o dual aqui, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? O método é dual, mas eu não estou resolvendo o problema dual, eu continuo resolvendo o problema primal. Então, se alguma variável dual foi para infinito, menos infinito, enfim, ficou ilimitada, o problema dual é ilimitado, perfeito. Só que eu estou resolvendo o primal, então o meu problema primal é infactível. O primal simplex não vai identificar, uma vez que eu comecei o primal mesmo, como uma solução factível, ele não vai identificar a infactibilidade, ele vai identificar que o problema é ilimitado. O dual não, tá? O método dual simplex, ele vai parar se a solução é ótima ou se ela é infactível, mas é a primal infactível. Por quê? Eu posso começar, lembra, ó, com um XB negativo. No primal eu não podia, aqui eu posso. A única coisa que eu peço aqui é que o meu S seja maior ou igual a 0, tá? E isso não é factibilidade primal. Feito isso, se o problema não é infactível, né, tem um cara negativo, pelo menos um, aí eu faço o meu teste da razão. O teste da razão tem que ter pelo menos um negativo. E aí, esse cara aí vai entrar na base, tá? E o menor deles. Faço o teste da razão para achar o mínimo entre todos os J's em N aqui. E aí, pronto. A gente atualiza aí o nosso, né, B e E. No primal, a gente tinha que ter, né, uma basezinha lá trivial, 1, 0, 0, 1, para começar, né, e aí quando eu fazia vezes, o Bzinho, né, B1, B2, ficava bonitinho. Aqui basta que eu tenha o meu S, tá, maior ou igual a 0, ou seja, se eu tiver esse caso que está falando aqui no slide, eu não posso começar o meu dual simplex. Por quê? No dual eu sempre assumo que todos os S's, né, todas as folhas duais são maiores ou iguais a 0. Então vamos assumir, ó, que você colocou o cara lá na forma padrão, foi resolver o exercício, a hora que você calculou o S, deu ruim. Aí o que você vai fazer então? Vamos pegar essa base aqui que você tentou começar com ela. Então é uma base em que, né, tanto o XB quanto o S, quanto o X, né, quanto o S, vão ter componentes negativas aqui. Como que eu faço, então, para achar uma solução factível inicial para começar meu problema? A gente não está preocupado agora com, né, a factibilidade primal, não, mas sim com a dual. Eu vou aplicar o problema dual, então eu tenho que ter que o S é maior ou igual a 0. Para ser dual factível, para eu garantir que o meu dual factível, o que eu tenho que garantir com o meu problema primal? Ele não pode ser ilimitado. Tá? Ele tem que ser limitado. Se o meu primal for ilimitado, ou seja, o meu dual é factível, a gente viu os teoreminhas sobre isso.
Então, para eu ter uma solução factível no dual, eu tenho que garantir que ele é limitado. Olhando aqui para ele, não sei se vocês conseguem chegar, mas não tenho a menor ideia se ele é limitado ou não. Mas eu posso forçar isso. Então, agora eu vou forçar que todas as variáveis que estão no N, as não básicas, tá, sejam menor, o valor delas, né, somado aqui, seja menor ou igual a N. Quando eu fiz isso, eu limitei. Mas você limitou só as não básicas. Não, calma. Pela solução geral, se eu limito as não básicas, eu limito as básicas, né? Porque o XB depende do XN. Então, eu não tenho a menor ideia se isso aqui é limitado ou não, mas agora, se eu adicionar essa restrição, eu tenho essa certeza. Então, vamos adicionar essa restrição, porque aí eu vou conseguir uma solução básica no dual, certo? Certo. Então, veja que agora, a inicialização do dual é diferente do primal. Não deixa de ser um método Big M, porque eu estou falando que a soma das variáveis tem que ser menor ou igual que um valor M que eu não conheço, pode ser 1000, pode ser 10.000, mas eu não mudo a função objetivo. Eu não estou mais preocupado com função objetiva, estou preocupado com restrição agora, tá? Então, não vou mudar nada aqui, isso é inicialização do primal. Inicialização do dual simplex é uma única nova restrição aqui no problema. Adiciono essa restrição para garantir que o meu primal é limitado. Se meu primal é limitado, aí tá, o meu dual vai ser factível. O que eu tenho aqui? Eu simplesmente coloquei uma variável de folga, então somatório do xj, xn mais 1, está aqui. Nessa variável de folga, veja que ela é uma variável nova, tá? Xn mais 1, ela não estava no problema antes, o problema tinha n variáveis. Coloquei aqui o xn mais 1, e agora ela também tem que ser maior ou igual a zero. Se a gente for calcular o dual desse problema, tá? A gente vai conseguir esse cara aqui. Só uma ressalva, que tem um abuso de notação, tá? O Q aqui, tá? Vai ser uma variávelzinha, mas ele não vai estar em todas as restrições, não. Tá? Ele vai estar só naquelas aí correspondentes aí que no dual aqui, né? Eu tinha as variáveis que não estão nessa base aí. Então, eu elegi inicialmente uma base, então eu tenho que começar de uma base. Lá no Big M, lá do primal, eu não precisava, agora eu preciso. Só que nessa base, eu tenho um SJ lá, né, que é negativo. E eu quero achar uma solução factível para o meu dual. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, né, colocar uma restrição adicional para garantir que ele é limitado, tá? E vou usar essa informação. Como assim agora? Pega esse problema. Coloquei uma nova linha, tá, com coeficiente 1 para essas variáveis não básicas. Tudo bem. Então, agora eu vou ter m mais uma restrições e n mais uma variáveis. Quais que são as variáveis duais? De P1 a PM, com um Qzinho, né? E as que eu já tinha antes, só que agora ganhei mais uma também, o Sn mais 1. Eu aumentei o Xn, então eu tenho Xn mais 1, e para todo x, né, eu tenho que ter um S, então eu vou ter também um Sn mais 1. Como eu aumentei o número de variáveis, aumentei o número de linhas aqui no número de restrições no meu problema, eu tenho que aumentar o tamanho da base. Então eu vou ter uma nova base B, tá? A anterior era betil, por isso que eu chamei ela de betil, para diferenciar, tá? Que ela tem um componente a mais. Para essa nova base agora, o que eu tenho? O meu SJ, tá? Vai ser quem? CJ, como eu sempre tive. Só que agora não é mais P transposto a J, porque para essa nova base aumentou o meu problema. É um vetorzinho que é o P mais uma componente Q, que é o novo cara aqui. Tá? Isso tudo transposto vezes a J. Só que lembra que eu coloquei um cara novo lá, uma linha nova, ó, tá? Essa linha nova. E ela tem coeficiente 1. Então aparece aqui um coeficiente 1. É a mesma coluna que eu tinha antes, a coluna J, mas agora tem um 1zinho aqui, que é o da nova restrição lá. CJ menos o P transposto a J menos Q, porque simplesmente fiz o produtinho aqui. Este cara é bem conhecido. É o próprio SJ que eu tinha antes. Lembra, quando eu tinha uma base que eu peguei lá, a original, tá, eu já tinha um custo relativo. Um desses caras ficou negativo. Por isso que eu estou fazendo essa tour toda aqui. Tá bom? Ó, S é igual a S tio. Vou pegar o menor, S tio menos Q, desculpa. Vou pegar o menor deles. Por que o menor deles? Eu quero o mais negativo. Você não pôde começar o dual simplex porque um desses caras aqui era negativo. Agora eu estou te pedindo o mais negativo de todos. Para esse mais negativo de todos, eu vou definir a minha Q igual a ele. Lembra que eu tinha calculado já, né, a minha SB, tinha calculado a minha SN, mas para aqueles caras anteriores. Então, se eu tinha calculado a SB, tinha calculado a SN, eu tinha calculado a P também. Eu só não sabia o valor de Q. Eu falei, vou colocar uma restrição nova. Vai ter uma dual associada a essa restrição.
tá lá. E qual que é o valor dela? Eu posso dar o valor que eu quiser. E, de fato, eu vou dar o valor SK, ou seja, o mínimo deles. Por que o mínimo? Quando eu colocar aqui, ó, o que vai acontecer? E eu vou garantir que todos esses caras aqui são maiores ou iguais a zero, ou seja, todo SJ é maior ou igual a zero. Por quê? Ó, todo SJ vai ser o SJ que eu tinha antes de colocar a restrição, tá? Menos Q. Se esse Q é o menor deles, tá? Quando eu fizer menos esse cara, que é um cara negativo, eu vou somar, tá, esse valor no menor deles. O menor deles, ó, para o SK, ele vai ser o SK tio menos Q barra. Opa, mas o Q barra eu já falei quem vai ser, né? SK tio menos SK tio. Opa, é zero. Então, ou seja, o cara que era o menor do menor deles, virou zero. Ah, eu estou somando uma coisa positiva aqui. Se o mais negativo de todos lá, quando eu somei esse valor, ficou zero, todos os outros vão ficar zero ou maior que zero, ou positivos. Então, agora eu garanto que quando eu defino o Q dessa forma, a minha solução é maior ou igual a zero. Então, todos esses passos foram para quê? Para conseguir uma solução S, tá? B, S, N, que é maior ou igual a zero. Eu não tinha isso antes. Antes, ó, a S lá, B, T, N, T, que eu tinha lá, um desses componentes aqui, algum deles aqui, negativo. Agora, com essa manipulação que eu fiz, essa é mais chatinha, né? Com essa manipulação que eu fiz, eu consigo, então, uma nova base, que é a base anterior mais o Q, tá? E um N, que tira o Q dele, ou seja, tinha um cara aqui que estava negativo, ele virou básico, e aí coloco o N mais um. Por que eu tirei ele daqui e pus aqui? Era o cara mais negativo de todos. Porque ele agora virou zero, ó, quando eu defino o meu Q assim. Tá? Então, esses aí são os passos para a gente ter agora uma base dual factível para o dual simplex. Sim, eu sei, concordo com você, tá? O dual simplex é mais chato mesmo. Tanto é que o dual simplex a gente em geral nem vê na graduação, né? Porque ele é mais chatinho mesmo. Mas você fala, nossa, mas para que então estudar esse? Porque ele é melhor que o primal. Tá? Obviamente. Né? Se ele fosse chato e pior, ninguém ia estudar essa beleza aqui, né? Tá? Então, quando você usar um software, tá, um software comercial, um software bom, né, para resolver um problema, possivelmente ele vai usar o dual simplex, tá, e não o primal. Mas vocês viram que a ideia dos dois é basicamente a mesma, né? A diferença é quem que fica maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, mas tem sempre, escolhe o custo relativo e escolhe, né, uma outra variável lá pelo teste da razão. Então, resumindo, só para a gente fechar, método simplex, baseados aí, né, em partições básicas, sempre, tá? Então, sempre XJ, SJ igual a zero. Um conjunto de índices básicos, conjunto de índices não básicos, tá? M aqui e N menos M aqui nos não básicos. E essa matriz aí tem que ser invertida. Solução básica primária e solução básica dual, estamos cansados de ver aí, tá? Elas são aí o que garantem essa primeira condição aqui. Não só essa primeira, tá, pessoal? Como também, né, essas daqui. Fica faltando só XJ maior ou igual a zero e o SB maior ou igual a zero. No primal simplex, né, isso é sempre satisfeito e a gente busca por isso. No dual trocou, isso é sempre satisfeito e a gente busca por esse. Quando os dois são maiores ou iguais a zero, é ótimo. Tem uma coisa que faz o dual ser muito usado, além dele ser mais eficiente. O método simplex é bastante usado para resolver problemas de programação inteira. Então, quando você resolve programação inteira, você resolve muitos problemas de programação linear, tá? Dentro do método branch and bound, a gente vai ver isso em algumas aulas. E aí, de um problema para outro, você adiciona uma restrição, ou porque é uma restrição, né, para variáveis assumirem novos valores, ou porque é um corte, a gente vai ver isso. Mas enfim, você adiciona novas restrições de um nó para outro da sua árvore branch and bound. E adicionar uma restrição no primal é ruim porque ele fica infactível, mas adicionar uma restrição, né, para o dual simplex não é ruim, ele continua, a base ótima dele continua factível, só precisa reotimizar ela. Então esse é um dos motivos dele ser usado, por causa da combinação aí do uso da programação linear na inteira. E além disso, ele também é mais eficiente por si só, em geral, para resolver problemas de programação linear. Tá? Ele tem uma regrinha conhecida aí para fazer troca de base, que a gente não vê em livro-texto, né? Só em artigo mesmo, que é essa daqui, steepest edge, e ela é muito boa, tá? Ela reduz bastante o número de iterações que você faz no simplex. Inicialização primal, tá? Se você já tiver a base lá, né, que é invertível, maior ou igual a zero com XB, você está bem. Se não, tá, você tem que usar duas falhas ou M grande. No dual, você não precisa ter o XB maior ou igual a zero, mas você precisa ter o SJ maior ou igual a zero. Ah, Munari, não tem.
Aí você faz esse método que a gente acabou de ver. Pega a mais negativa delas, põe na base, tá? E expande o problema, cria uma nova restrição. Critérios de parado, ó. Solução ótima em qualquer um deles, né? Se você achou os dois aí, mais tanto x quanto s maior ou igual a zero, para. Solução ótima. Ilimitado. Lá no primal é ilimitado quando o y é menor ou igual a zero para todo y. Quando que ele é infactível? Lá na fase 1, né? Quando você parou na solução ótima da fase 1, ou está no M grande, se você chegou no final, com W também estritamente positivo. No dual é quando, a gente acabou de ver, né? Os nossos zeta vezes a j aqui são todos maiores ou iguais a zero, porque aí a variável dual vai para o infinito. Se a variável dual é ilimitada, então significa que o dual é ilimitado, logo o primal é infactível.